Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre A Maldição da Casa Winchester. Filme novo de Casa Mal-Assombrada, esse baseado em fatos reais. A mansão Winchester é uma mansão que fica a cerca de 30 quilômetros, 30 e tantos quilômetros de São Francisco, em San José. É um ponto turístico muito famoso. Inclusive, antes de ver o filme, eu fui fazer essa pesquisa e caí, inclusive, em relatos de muitos brasileiros que visitaram esse lugar, que é um ponto turístico muito aclamado, especialmente durante o Halloween, mas você pode visitar qualquer época do ano. É uma mansão famosíssima, inclusive no Guinness, pelo tamanho, porque ela tem muitos quartos. A história trágica da viúva do dono da indústria Winchester, que construiu e fabricou os rifles Winchester, né? Que no final do século XIX e começo do século XX, provavelmente foi a arma que mais matou gente. E essa viúva de 20 anos, né? E durante 20 anos essa viúva viveu construindo e reconstruindo essa casa, dita por ela uma casa mediúnica, um lugar onde ela precisava aprisionar, apaziguar e liberar e soltar os fantasmas, as almas penadas de todos que foram mortos pelo rifle que a família dela construiu. Então a gente acompanha o Dr. Price, vivido pelo ator que fez o John Connor no último Exterminador do Futuro. Esse Dr. Price é contratado pela empresa dos Winchester para fazer uma avaliação psicológica da viúva Winchester. A viúva Winchester ela é vivida pela Helen Mirren, e eu acho demais uma atriz desse peso fazer um filme desse, porque mostra uma seriedade muito grande por parte dos desenvolvedores, dos produtores com o filme. E eu gosto de pensar também que ela topou fazer isso por conta dessa época muito em ebulição de filmes desse tipo, né? Séries como Invocação do Mal e Sobrenatural fazem muito sucesso, e são filmes bons e sérios, não é uma coisa piegas e infantiloide assim. Imagino que nessa empolgação ela tomou essa decisão de fazer esse tipo de filme. Uma baita atriz que faz um papel muito complicado, eu acho que ela levou muito bem. Na real, eu acho que ela carrega o filme nas costas até certo ponto. Mesmo porque a direção, que é dos mesmos caras que fizeram, os irmãos, né, que fizeram o Jigsaw, é uma direção que poderia ser algo especial. Ela vende bem a casa, e é bom dizer que pouquíssimo foi filmado na casa, grande parte do filme foi feito mesmo, né, construção, cenário. E não vende muito essa ideia dessa casa muito grande, dessa casa labiríntica. A gente não tem muito essa dimensão pela direção, pela fotografia. Isso eu fiquei meio decepcionado. Filmes muito piores de casas mal assombradas mostram a sua casa de uma forma muito mais bem sucedida, tipo a Casa Amaldiçoada com a Catherine Zeta-Jones, que eu acho um filme muito ruim. A casa é uma coisa legal, faz o filme valer a pena por conta da casa em si. Nesse caso, nem tanto. Então esse doutor ele passa a ser um hóspede na casa, e a gente tem o caso dessa sobrinha da Sarah, na sala Winchester, né, a senhora Winchester, que tem problemas com o filho dela. O filho dela tem sonambulismo, ele vê coisas e tal. Então a gente vai tendo indícios eventuais de como essa casa é mal assombrada. E uma das características dela é que durante esses 20 anos ela nunca parou de ser demolida e construída. Então ela é uma médium, essa Sarah, e ela desenhava esses quartos e dava para aquele arquiteto construir. E as pessoas ali, vivendo ali o tempo inteiro, construindo esses quartos e demolindo de acordo com a vontade dessa viúva, do tipo, esse espírito foi resolvida a situação desse espírito, ele está em paz, vamos destruir esse quarto, construir outro. E esses quartos são sempre meio que construídos à imagem da onde esses espíritos, essas pessoas, enquanto vivas, foram mortas com um rifle. A história do filme é essa. Eu gostei muito desse filme por alguns aspectos. Eu achei um filme bom, acima da média. Ele se leva bem a sério, isso me deixou muito feliz. Não existe piada, zero piadas, e isso se você acompanha o Hollywood de terror, né? O terror de Hollywood enlatado, você sabe como isso é difícil. Até mesmo a franquia que eu amo do coração, que é Sobrenatural, tem certos problemas em lidar com isso. Eu sei que é um filme moderno, esse é um filme de 1906, então não tem mesmo espaço para piada. Porém, é uma coisa que eu acho que está sempre ali na linha tênue entre fazer sentido e descambelhar completamente, você passar a desrespeitar os personagens. Tem esse lado da seriedade, de ter a Helen Mirren ali fazendo um papel muito complexo, e tem o lado dos jump scares, que parece que não consegue se livrar dessa bobagem completa. Se você pega os clássicos de Casa Mal-Assombrada, nunca precisaram fazer isso, tipo Burning Offerings, que é um filme que eu amo de paixão, um filme antigo, dos anos 70, se não me engano. Em nenhum momento ele faz uso desses artifícios bobos. E esse filme faz uso disso, e faz uso de uns efeitos especiais também muito exagerados. Também é outro ponto bem negativo do filme. Tanto no visual dessas entidades sobrenaturais que eventualmente aparecem, quanto de algumas cenas específicas que não cabe dizer, que
pra mim, assim, é anticlimático ao extremo. Exagero, excesso de efeito especial em filme de terror é muito problemático, especialmente para um filme de Casa Mal-Assombrada, onde as atuações dizem muito mais do que isso. A casa em si deveria dizer muito mais do que isso. Mas tem uma cena ali em específico de uma estufa que você vai tão a fundo no personagem, especificamente desse Dr. Price, que foi bem emotivo, assim. Um filme de Casa Mal-Assombrada, de fantasma, um filme sobrenatural, que consegue pegar ali no coração, na veia emocional, também não é todo dia que acontece, e eu dou muito valor para esse tipo de coisa. Então eu acho que esse filme é um filme bom, eu diria que tão bom quanto o último Amityville, que eu achei que, na real, aquele eu não tinha expectativa nenhuma, então talvez por isso que eu tenha achado tantos pontos positivos. Esse filme se leva muito a sério, respeito muito isso, respeito demais a Ellen Mirren, uma baita atriz, fez um papel complicado, e a foto, inclusive, só tem uma imagem real da viúva Winchester. Quando essa foto aparece depois dos créditos do filme, é de arrepiar, assim, até os últimos pelos da nuca, assim, então valeu por isso também. Então é isso aí, Maldição da Casa Winchester, valeu!